Quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 23. Nós leremos todo esse salmo, são 6 versículos. Salmo de número 23. Nós vamos do verso 1 até o verso de número 6. Salmo 23, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar? Senhor Jesus, eis aqui a tua palavra, Deus. Louvamos o teu nome, bendizemos o Senhor pela tua graça, misericórdia, amor, bondade, justiça, porque o Senhor se entregou na cruz para pagar pelos nossos pecados, para nos dar salvação e para nos reconectar a Deus Pai. Somos agora filhos de Deus por causa da tua obra na cruz, ó Pai. Oramos aqui pedindo que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, que a tua palavra possa nos encorajar, nos desafiar, e que nós possamos olhar sempre para o Senhor, pastor e bispo das nossas almas. Nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus, amém. Há poucos dias nós passamos por mais uma virada de ano, e sempre nessa época, se você perceber, a mesma coisa acontece. Existe muita reflexão, existe muito balanço, muita contabilização de erros ou de acertos ou de projetos para como nós podemos ser melhores no próximo ano. E junto com isso, dois lados de uma mesma moeda aparecem: esperança e confiança. Esperança de que na virada de 31 de dezembro para 1º de janeiro, magicamente as coisas serão melhores. Afinal, está começando um novo ano, não é? E confiança para mudar, se necessário, e para avançar rumo a 365 dias de novas possibilidades para a nossa vida. Mas será que no meio dessa euforia de um novo começo, a gente para refletir onde é que nós estamos depositando a nossa confiança? Se a gente parar para pensar, ou se fizer uma pesquisa rápida com várias pessoas, as respostas podem variar bastante. Muita gente confia na sua boa saúde, confia que fazer exercícios físicos regularmente, se alimentar de forma comedida, fazer check-up anualmente, enfim, ter boa saúde é muito bom. Porque com boa saúde, a gente pode fazer tudo que a gente quiser. Outros vão confiar nos seus talentos e nas suas habilidades, porque sempre vão conseguir achar uma saída em momentos difíceis, em momentos de pressão, de desespero, onde parece que tudo vai dar errado. Alguém que tem facilidade para fazer uma coisa ou outra, sempre acha uma saída. Muita gente confia nos seus talentos e nas suas habilidades. Tem pessoas que depositam a sua confiança no dinheiro, nas suas posses, em tudo que elas têm, mesmo porque alguém já disse certa vez que dinheiro não compra felicidade, manda buscar, não é? Muita gente confia no que tem. Enfim, pessoas podem facilmente confiar a sua vida, os seus projetos, os seus passos a outras pessoas,
ou a diversas coisas, na tentativa de, em alguns poucos anos, olhar para trás e dizer: valeu a pena essa caminhada por causa disso, disso e daquilo. Eu confiei em determinada pessoa, eu confiei no que eu tenho, no que eu posso fazer, e valeu a pena. Mas quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos encontrar bons exemplos de alguém que confiou. E olhando para o Salmo 23, a gente tem a figura de Davi. Davi é um exemplo perfeito de alguém que poderia ter agido exatamente como eu descrevi durante a sua vida. Davi foi um grande guerreiro, e isso implica que durante muitos anos da sua vida, ele teve condições de sair para a batalha. Ele tinha uma boa condição física, e ele tinha uma boa saúde, e ele podia sair à batalha e vencer os seus inimigos. Ele foi o rei de Israel durante 40 anos, com certeza uma pessoa que era extremamente sábia, estrategista, habilidosa politicamente, e um grande influenciador do seu povo. Ele poderia ter confiado nisso, nos benefícios do seu reinado, porque sendo rei, ele tinha tudo à sua disposição: soldados, armas, cavalos, servos, ouro, prata, terras, nada faltava para esse homem. Mas interessante que Davi, ao passar por essa vida, não colocou a sua confiança em nada dessas coisas. A confiança desse homem nunca foi horizontal. A confiança de Davi sempre foi vertical. E uma das maiores demonstrações disso é a passagem que nós acabamos de ler, o Salmo 23. Esse é provavelmente o salmo mais conhecido, mais repetido, mais cantado, mais declamado de todos os 150 salmos da Bíblia. A gente sabe que foi o rei Davi que escreveu esse salmo aqui. Porém, nós não temos maiores informações em que condições ou em que circunstâncias, em que tempo isso aconteceu. E o que chama a atenção aqui é a maneira como o rei Davi expressa a sua confiança no Senhor. A confiança de Davi vem de alguém que percorreu uma longa jornada, que passou por lutas, por períodos de tranquilidade, por obstáculos, por vitórias, por privações, por fartura, enfim, uma pessoa que, independentemente da situação que já houvesse enfrentado, ou da posição que ocupasse, ou da condição em que se encontrasse, tinha plena consciência de que só poderia confiar em Deus para prosseguir. Quem sabe já no alto dos seus dias, o rei Davi olha para trás e começa a se recordar de tudo que ele já viveu e de como Deus cumpriu todas as suas promessas, guardando aquele rei até o fim da vida, até o fim da jornada. O que ele faz então aqui no Salmo 23, além de expressar confiança plena em Deus, é mostrar também o cuidado e a bondade do Senhor. E como ele faz isso? Ele usa duas metáforas. Do versículo 1 até o versículo 4, Davi descreve Deus como pastor. No versículo 5 e no versículo 6, Davi descreve o Senhor Deus como seu amigo. Davi vai percorrer esse salmo expressando total confiança em Deus e usando essas duas figuras. Acompanhe o texto comigo. À medida que nós vamos passando pelo texto, nós vamos lendo os versículos novamente. Primeira figura que Davi usa aqui para descrever o Senhor e para descrever a confiança que ele tem no Senhor e o cuidado de Deus, é Deus como pastor.
Ele diz no versículo 1: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E a figura de Deus como pastor aqui nesse salmo carrega um significado muito importante. Deus é o pastor que cuida, que sustenta e que guia o rebanho em todos os momentos. Mas o que dá vida para o rebanho é a presença constante do pastor. A presença do Senhor é que vivifica o seu rebanho. Isaías, capítulo 40, versículo 11, tem uma descrição de tudo o que Davi diz a respeito de Deus como pastor. O profeta Isaías retrata essa figura muito bem. Isaías 40, 11 diz: como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo, as que amamentam ele guiará mansamente. Percebe como as ovelhas são completamente dependentes do pastor? Elas precisam do pastor para alimento, elas precisam do pastor para água, elas precisam do pastor para descanso, elas precisam do pastor para proteção. Ovelha sem pastor se perde. Ovelha sem pastor é débil. Ovelha sem o supremo pastor vai perecer. As ovelhas do supremo pastor são completamente dependentes dele para tudo. Davi começa a descrever isso, como as ovelhas precisam do pastor para serem alimentadas, para receberem água, para descansarem, para serem guardadas e protegidas. Acompanhe o versículo 2 comigo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Olha só, quem provê para as ovelhas o alimento necessário é o pastor. O pastor é o único que é capaz de conduzir as ovelhas, literalmente, às águas de repouso. O pastor conduz o rebanho ao lugar onde ele pode ter descanso. E o resultado das ovelhas estarem bem alimentadas, saciadas e descansadas aparece logo no próximo versículo. Olha o versículo 3. Depois de receber o alimento, depois de receber o descanso, depois de receber água, olha o que diz o versículo 3: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A ideia que Davi expressa aqui é que a ovelha que recebeu bom alimento, que recebeu água, que descansou, ela tem as suas energias completamente restauradas, de forma que ela vai ter plenas condições de seguir pelos caminhos retos que o Supremo Pastor vai conduzi-las. Agora perceba que além de conduzir as ovelhas, o pastor também protege o rebanho. Acompanha comigo o próximo versículo, versículo 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Se você olhar um pouco para a história e para a geografia do antigo Israel, você vai lembrar que o deserto tinha muitos obstáculos. O deserto tinha muitos caminhos sombrios, e ali podia se encontrar de tudo um pouco: ladrões, animais selvagens, valas, lugares inundados e por aí vai. Nesse cenário, percebe que o pastor não está mais à frente do rebanho. Quando o pastor está à frente do rebanho, ele está conduzindo o rebanho para o alimento, para as águas tranquilas e para o descanso. Agora não. Agora ele muda de posição, e ele não vai mais à frente do rebanho, mas para proteger e guiar as suas ovelhas, o pastor vai ao lado do rebanho, escoltando o rebanho, usando o bordão,
para proteger dos animais selvagens, e o cajado para orientar e para ajudar o rebanho a caminhar tranquilo, mesmo que o terreno seja inóspito, mesmo que as condições para se caminhar sejam difíceis, mesmo que os animais ataquem, o pastor está escoltando o rebanho, está presente na caminhada e guiando as ovelhas. O vale da sombra da morte aqui mostra exatamente esses caminhos difíceis pelos quais as ovelhas tinham que passar, mas elas passavam sempre na companhia do pastor, nunca desamparadas, sempre eram escoltadas pelo grande pastor. Essa é a figura que Davi pinta para nós, a primeira parte do Salmo: Deus como grande pastor das ovelhas, aquele que alimenta, cuida, dá descanso, protege e guia o rebanho. Agora, a partir desse ponto, Davi muda a metáfora de Deus como pastor. Ele passa a mostrar Deus como amigo. Acompanha comigo o verso 5. Verso 5 diz assim: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando você olha para esse versículo aqui, e quando você lê alguns estudiosos comentando esse versículo, por conta de algumas figuras que vão aparecer aqui, muitos veem o Senhor, no segundo bloco desse salmo, como um anfitrião, como alguém que recebe para um banquete, para uma festa. Mas eu vou concordar com tantos outros estudiosos da Bíblia, e me parece que a figura de Deus como amigo aqui é mais adequada. Isso porque desde o início desse salmo existe uma relação de proximidade, existe uma relação de intimidade. Primeiro, a proximidade do pastor com as suas ovelhas. Agora, a proximidade de um grande amigo. Mais do que a representação de um anfitrião que recebe para uma festa, com a mesa posta, com óleo perfumado, com cálice transbordante, tem aqui um vínculo muito maior. Porque olha como Davi termina esse salmo no versículo 3. Ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O amigo convidado para essa festa foi abençoado, ele foi ungido, e assim como a ovelha que passa por uma longa jornada na companhia do seu pastor, Davi encerra esse salmo com a certeza da presença eterna de Deus. Percebe que agora o Senhor não está mais à frente do rebanho, Ele vai à frente para alimentar, para suprir, para prover. Ele vai ao lado para guiar, para proteger, para guardar. Agora não. Ele não está nem à frente e não está escoltando o rebanho, tampouco está sentado à mesa com o seu amigo. Agora o Senhor literalmente está seguindo o rebanho com bondade e misericórdia, e com a promessa da presença eterna do Senhor. Diante de tudo isso, a gente não tem dúvida da confiança plena de Davi no Deus que pastoreia, provê, cuida, protege e abençoa. Aliás, vários salmos têm demonstrações de confiança dos autores no Senhor. Além disso, os autores não só demonstram confiança, mas eles encorajam todo o povo a confiar naquele que criou e que sustenta todas as coisas, inclusive o seu próprio povo. Se você der uma passeada pelos salmos, você vai encontrar vários salmos de confiança. Davi expressa muitas vezes confiança no Senhor. Davi muitas vezes, quando está lamentando, expressa confiança. Davi muitas vezes,
quando está sem saída aos olhos humanos, demonstra confiança plena no Deus que fez todas as coisas. E esses salmos encorajam o povo e têm encorajado o povo a confiar no único e verdadeiro Deus. Mas, e para você e para mim, o que muda? O que a gente faz com isso na segunda-feira? Como essa passagem influencia o meu dia a dia e o seu dia a dia? Quando a gente acordar amanhã de manhã, com muitas demandas, como essa passagem pode nos encorajar também? Um texto como esse abre os nossos olhos quando a gente começa a refletir sobre algo muito importante. A refletir que o nosso grande pastor e amigo está perto de nós. Esse grande pastor e amigo é Jesus Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 9, 11 e 14, o próprio Jesus afirma estas coisas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus Cristo é o nosso bom pastor. Jesus Cristo é aquele que guia, é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que consola. Jesus Cristo é aquele que morreu crucificado por cada uma das suas ovelhas, para que elas tivessem vida e vida em abundância. Eu poderia encerrar aqui e dizer que nós podemos sim confiar plenamente em Cristo, porque Ele morreu numa cruz para pagar por todos os nossos pecados, para nos libertar do peso e do jugo da escravidão, para nos dar esperança na certeza da sua volta e alegria na sua presença eternamente. Jesus fez tudo isso por vocês e por mim. O próprio Deus abriu os céus e veio a esse mundo caído, para que nós pudéssemos ser reconectados ao Pai. Ele não olhou para nenhum mérito nosso, para nenhuma obra que a gente praticou. Ele fez isso por graça, por livre graça. Tudo isso já é mais do que suficiente para que eu e você possamos confiar plenamente no Deus da nossa salvação. Eu poderia terminar aqui. O Senhor fez tudo isso, é verdade, mas entre o já e o ainda não, o Supremo Pastor cuida do seu povo. Por isso, olhando para tudo que nós falamos até aqui, o que eu quero fazer é mostrar como a gente pode, de maneira prática, confiar plenamente no Senhor, como nosso pastor e como nosso amigo. 4 aplicações para que a gente possa depositar a nossa confiança em Jesus Cristo. Primeiro, confie na presença de Jesus. Davi abre o Salmo 23 afirmando: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E quando a gente olha para esse texto, para o Salmo 23, no original, a tradução literal desse versículo é: o Senhor, o pastor, não falta. Lembra que eu falei que a presença do pastor é que dá vida ao rebanho? O ponto importante para nós é que, independentemente da circunstância, da situação, seja abastecido, seja desprovido, seja com saúde, seja doente, seja rico,
seja pobre. Independente do problema, do obstáculo, do sofrimento que você ou eu enfrentarmos, a presença constante e certa de Jesus Cristo é que nos sustenta. Ele mesmo prometeu que estaria sempre conosco até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 20, ele diz exatamente isso. Além disso, ele nos deu o seu Espírito. Já parou para pensar que Jesus Cristo habita em você? A presença de Cristo em nós é constante. É por causa disso que nós podemos confiar em Jesus. Ele jamais nos desampara. Profeta Isaías, do capítulo 49, versículo 15, Deus falando através do profeta, ele diz: pode acaso uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda mama? Mesmo que ela venha se esquecer do seu filho, eu jamais esquecerei de ti. A presença do Senhor nos sustenta. Ele disse que estaria conosco e de fato está conosco todos os dias, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância, diante de qualquer problema, na alegria, na tristeza. Portanto, você e eu podemos confiar e descansar na presença de Jesus conosco. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso amigo. Segundo, confie na provisão de Jesus. O pastor do Salmo 23 cuida de necessidades básicas e fundamentais do seu rebanho. É Ele quem alimenta, é Ele quem dá água, é Ele quem provê descanso. Ele cuida das necessidades básicas e fundamentais do seu povo, das suas ovelhas. E Jesus? Jesus não faz o mesmo por nós? Que a gente não se esqueça que tudo o que nós temos, que o pão de cada dia, que a nossa capacidade e força de trabalho, que todo o nosso sustento é fruto da misericórdia e da graça de Deus sobre nós. Durante a nossa caminhada nesse mundo aqui, algumas vezes a gente vive com menos, outras vezes a gente tem mais conforto, outras vezes a gente não tem nada. De um jeito ou de outro, o Senhor está no controle de tudo e nunca nos desampara. Eu não conheço a sua vida intimamente, mas eu sei que Jesus nunca desampara os seus. Eu experimento a provisão do Senhor todos os dias da minha vida, seja pouco, seja muito. O Senhor faz isso, Ele controla todas as coisas, Ele nos sustenta. Além disso, a gente tem que lembrar que Jesus não dá só o alimento físico, Ele nos alimenta espiritualmente. Ele mesmo disse no Evangelho de João que Ele é o pão da vida. Ele mesmo disse que Ele é a água da vida. E esse alimento espiritual que nós precisamos para continuar caminhando, para continuar confiando na presença de Cristo, para continuar confiando na provisão de Cristo, para continuar tendo esperança em Jesus Cristo, esse alimento está nas nossas mãos. Abrindo a Bíblia, nós temos um banquete espiritual todos os dias. Cada vez que nós abrimos a palavra do Senhor, nós somos saciados nas nossas almas. E assim como o alimento físico restaura o nosso corpo, esse grande alimento espiritual restaura as forças da nossa alma. O Senhor provê para nós tudo o que nós precisamos para a nossa vida.
seja física, seja espiritual. Eu e você podemos confiar na provisão de Jesus Cristo. Terceiro, confie no cuidado de Jesus. Lá no Salmo 23, Davi demonstra tanta confiança que no verso 5 ele afirma que vai ser guardado pelo grande pastor em qualquer situação. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu bordão me consolam. O que isso quer dizer? Que Davi poderia andar por qualquer caminho ou passar por qualquer dificuldade, não importa, ele confia no grande pastor. Agora eu queria que você pensasse rapidamente. Você pode fazer uma retrospectiva 2023 na sua mente. Quantas vezes você andou pelo vale da sombra da morte no ano que passou? Quantas provas, quantas lutas, talvez perdas nesse último ano? Muitas, poucas. Quantas mais vão acontecer em 2024? Seja como for, meu irmão, minha irmã, tenha em mente que o cuidado de Cristo vence o temor que as sombras trazem. As provações, as lutas, os sofrimentos são reais. Não ignore isso. Isso nos acontece. Sofrimentos vêm sobre nós, lutas e perseguições vêm sobre nós. Mas lembre-se que o cuidado do nosso supremo pastor é o que faz a gente prosseguir confiando. Confiando que os vales e sombras pelos quais nós vamos passar serão sempre iluminados pela presença santa do nosso Senhor Jesus Cristo. Confie sempre no cuidado de Jesus. Quarto e último, confie na promessa de Jesus. Davi confiou em Deus para viver nesse mundo aqui, para reinar durante 40 anos, para ser perseguido pelo rei Saul durante 20 anos antes de começar a reinar. Ele confiou em Deus para caminhar nesse mundo, para ser preterido pelos irmãos dele, para ser traído pelos filhos e pelos melhores amigos, e para reinar sobre uma grande nação. Davi confiou em Deus para caminhar aqui. Eu e você podemos fazer a mesma coisa, confiar no nosso bom pastor e amigo, para cuidar, para prover, para nos guardar durante toda a nossa jornada nessa terra aqui. Mas acima de tudo isso, nós podemos confiar na grande promessa de Jesus Cristo. Assim como Davi esperava a sua morada eterna com o Senhor, você e eu podemos caminhar nesse mundo certos de uma coisa: nossa pátria não é aqui, de que nós somos peregrinos, de que nós somos estrangeiros nesse mundo aqui, e de que um dia nós vamos desfrutar da maior promessa de Cristo, o último ato, o fim da carreira, o descanso, alegria, paz, amor, bondade, misericórdia, milhões, bilhões, trilhões de anos, a presença eterna do nosso grande pastor e amigo Jesus. Confie na maior promessa de Cristo. A maior promessa de Jesus para você e para mim não é uma vida confortável nesse mundo, não é estar isento de qualquer tipo de perseguição aqui, não é ter o bolso e a geladeira cheios todos os dias do ano. A maior promessa de Cristo, pela qual Ele se entregou numa cruz, é que eu e você somos salvos, perdoados, e participaremos da eternidade com o nosso grande Salvador.
Essa é a maior promessa. Confie na promessa de Jesus, meu irmão. Por causa de tudo isso, nós prosseguimos. Jesus é o nosso pastor, Jesus é o nosso amigo, é aquele que nos sustenta a cada passo nessa vida, que muitas vezes é dura demais, é cruel demais, é difícil demais, e tem pequenos reflexos de felicidade às vezes. E mais do que isso, Ele nos dá esperança. Portanto, nós podemos confiar que a nossa jornada, nós que estamos em Cristo, vai terminar de forma gloriosa, assim como termina o Salmo 23. Com a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguindo eternamente. Conosco habitando na presença de Cristo eternamente. Esse é o fim da corrida. Esse é o prêmio que está reservado para nós. Essa é a verdadeira herança que nós temos. Eu não sei como foi 2023 para você. Eu também não sei como vai ser 2024. Talvez a gente passe por esse ano inteiro sem nenhum arranhão. Talvez você e eu sejamos desafiados com perda, com sofrimento, com enfermidade, com privações, qualquer outra coisa. Talvez esse ano seja exatamente como nós planejamos no dia 31 de dezembro. Ou não. Talvez nada mude. Então, o que a gente faz? A gente segue confiando no nosso Supremo Pastor, de maneira que Ele seja tudo o que nós precisamos. Assim, na virada de cada ano, nenhuma chave mágica vai virar, mas na virada de cada ano que nós estivermos caminhando aqui, a gente pode seguir caminhando seguros, independentemente das circunstâncias à nossa volta, e na plena esperança de que um dia nós estaremos na gloriosa presença do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso amigo. O Senhor enviou o Seu Filho Jesus para se sacrificar em nosso favor, para morrer na cruz, para derramar o Seu sangue puro. Aquele que não conheceu o pecado, o Senhor fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja o Teu santo e bendito nome. Que a nossa confiança não esteja em pessoas ou em coisas, bens materiais, saúde, habilidades, aptidões, ou em promessas infundadas. Que a nossa confiança esteja sempre voltada ao Senhor, aquele que nos garante a Sua presença perene, aquele que nos garante sustento, provisão e providência, quem nos protege, quem nos impede de cair, de tropeçar, aquele que está conosco, nos protegendo, nos guardando e nos fazendo perseverar todos os dias da nossa vida. Que nós possamos nos lembrar da Tua maior promessa, Jesus, que não é conforto, saúde, dinheiro, mas a Tua presença eterna. A certeza de que quando fecharmos os nossos olhos nessa terra e abrirmos do outro lado da eternidade, o Senhor estará na nossa presença e nós estaremos na Tua presença para todo sempre. Que nós possamos nos lembrar da Tua promessa todos os dias e nos lembrar que precisamos da graça do Senhor. Somos ovelhas fracas, debilitadas, que precisam do socorro e da providência do Supremo Pastor. Por isso, nos ajude a caminhar, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pedimos essas coisas em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.